novo, bora para mais uma? Geografia 2, capítulo 5, Hidrografia brasileira, bacia e reservas hídricas. Os rios e suas características. Os rios fazem parte do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o constante movimento da água. Nele, o calor dos raios solares faz com que a água líquida contida nos rios, lagos, mares e oceanos atinja o seu ponto de evaporação e, desse modo, passe para o estado gasoso. Em forma de vapor, ele se acumula na atmosfera e acaba formando nuvens que, quando estão carregadas, atingem seu ponto de saturação. O vapor de água, acumulando nas nuvens, retorna para a superfície terrestre no estado líquido, a chuva, ou sólido, granizo e neve, em um fenômeno chamado de precipitação. Podemos definir um rio como um curso de água que surge de uma nascente, formando caminhos através do relevo em direção a outro rio, lago ou oceano. Os rios são resultados da água da chuva, do degelo ou do afloramento de águas subterrâneas. A principal fonte de abastecimento da água de um rio define o seu regime, que pode ser fluvial, que se origina da água da chuva, nival, que se origina do derretimento de neve ou de geleiras, e misto, que se origina tanto das chuvas quanto do degelo. As principais partes de um rio. O caminho de água através do rio, desde sua nascente até desaguar em outro rio ou no oceano, é denominado de curso de água. O rio é dividido em algumas partes que recebem os seguintes nomes: nascente ou cabeceira, é onde nasce o rio, em áreas de altitudes mais elevadas que o restante do seu curso. O leito é toda a extensão onde corre o rio. Foz ou embocadura é o local em que deságua o rio e pode ser classificado como foz em estuário quando o rio deságua diretamente por meio de um único canal de escoamento. Esse é o principal tipo de foz dos rios no Brasil. E foz em delta, quando o rio tem mais de um canal de escoamento separados por áreas de terras emersas, também chamadas de ilhas fluviais, ou ainda de fluviomarinhas. Margem. São as bordas do leito, olhando o rio no sentido da foz, definem-se as margens esquerda e direita. Curso é dividido em três partes: curso superior ou alto curso, parte intermediária, e curso inferior ou baixo curso, próximo à foz. Meandro são as curvas que o rio faz em seu percurso. Confluência, quando dois rios se juntam. Talveg, parte mais profunda do leito. Supondo que esteja em um determinado ponto do rio, qualquer outro ponto mais próximo da nascente é a montante, e outro que esteja mais próximo da foz do rio é a jusante. Os rios de planície são ideais para navegação, pesca e irrigação. Os rios de planalto, com suas quedas, são mais apropriados para a geração de energia hidrelétrica. Brasil e seu potencial hidrográfico. O regime pluvial rege a maioria dos rios brasileiros. No verão, chuvas mais acentuadas, ao passo que as secas se sucedem no inverno. Assim, as cheias dos rios se relacionam ao verão e as antes ao inverno. A preocupação se verifica com os intensos assoreamentos das margens dos rios, que acentuam os problemas das cheias em grande volume dos rios nacionais. As cheias nem sempre significam catástrofes, pois podem drenar faixa de vazões, compreendendo-se nesse cenário que os rios brasileiros são provenientes de três grandes centros de dispersão: Planalto das Guianas, Beira dos Andes e Planalto Brasileiro. No meio dos planaltos, os rios conseguem em direção às planícies, como a Amazônica, a Costeira e a Platina. Nessa descida, o fluxo se apresenta dentro dos próprios planaltos e surgem, portanto, as quedas d'água. No que se refere à navegação fluvial, o potencial é igualmente acentuado. O Brasil possui aproximadamente 45 mil quilômetros de rios navegáveis,
dos quais 25.000 estão na Bacia Amazônica e 6.000 da Platina, bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai. A altitude do relevo é considerada relativamente baixa, portanto, muitas vezes a descida dos planaltos é suave, apresentando rios com corredeiras ou rápidos. Que a navegação se efetuasse nesses trechos, bastariam algumas obras de nivelamento, não muito complexas, a fim de que o curso do rio se tornasse regular. Mesmo em trechos com declives maiores, a navegação seria viável se houvesse a construção de eclusas. O que é uma bacia hidrográfica? Trata-se de um conjunto de terras de uma área drenada por um rio principal e sua rede de afluentes. Já o que é uma rede hidrográfica? É um conjunto formado pelo rio principal e por todos os seus afluentes e seus subafluentes. Ele faz parte de uma bacia hidrográfica cujos limites são estabelecidos por divisores de água, os quais são áreas com relevo mais elevado do que no rio. Principais bacias hidrográficas do Brasil. A partir de 1970, que o conceito de bacia hidrográfica ganhou força no Brasil. O órgão responsável pela gestão e pelo planejamento dos recursos hídricos é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que dividiu o país em 12 regiões hidrográficas. Essa divisão é elaborada a partir da importância social, econômica e ambiental que os principais rios possuem em determinadas áreas. Além das regiões hidrográficas, também podemos incluir as grandes bacias, cujos nomes advêm dos rios principais, e algumas delas podem ser divididas em outras menores, denominadas de acordo com a localização. Bacia Amazônica. Com 6.992 quilômetros de extensão, o rio Amazonas é considerado o mais extenso do mundo. Tal curso de água possui o maior volume de água do mundo. A Bacia Amazonas banha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, ou seja, quase 50% das terras. Assim, a região se consagra maior bacia hidrográfica. Apresenta maior potencial hidráulico. A bacia possui mais de 20.000 quilômetros de hidrovias naturais, o que possibilita a ligação por via hidrográfica com a Bolívia, o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Cerca de 80% das espécies de peixes que habitam o Oceano Atlântico estão presentes na Bacia do Amazonas, bacia de maior potencial pesqueiro de água doce do planeta. Abriga o aquífero do mundo, o Walter do Chão, agora chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia. Fenômenos que ocorreram na Bacia Amazonas. Pororoca acontece nas marés de Sígia ou vivas, quando o nível das águas do Oceano Atlântico supera o do Amazonas. O mar invade o leito do Grande Rio por meio de ondas que ultrapassam 1,5 metros e que podem provocar o naufrágio de pequenas embarcações e a destruição da mata ribeirinha. Hoje, ela é utilizada para a prática de esportes aquáticos. Terra caída, fenômeno derivado da erosão fluvial. No período das cheias, os rios amazônicos escavam os barrancos localizados nas suas margens e levam ao deslizamento de barreiras. O fenômeno pode remover pequenas ilhas fluviais. Interferência, período do ano em que coincidem as cheias dos afluentes das margens direita e esquerda do Amazonas, somada com o que ocorre na Cordilheira dos Andes, promovendo uma grande cheia no Rio Amazonas. O fenômeno atingiu seu pico entre maio e junho. Bacia Tocantins-Araguaia. Até poucos anos atrás fazia parte da Bacia do Amazonas. Porém, com o rio Tocantins deságua fora do canal principal do Amazonas, geógrafos passaram a estudá-la de forma independente. É a maior bacia totalmente brasileira. Trata-se de uma região com trechos de planalto, apresenta o terceiro maior potencial hidrelétrico do país, e de planície, além de servir como importante via para transporte de grãos de produção extrativa do Brasil Central. No rio Tocantins encontra-se a usina hidrelétrica de Tucuruí,
quarta maior usina do país. Bacia do São Francisco abrange 8% do território nacional e está totalmente localizado no território brasileiro. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais, e atravessa a Bahia, separando-a de Pernambuco e Sergipe de Alagoas. É uma das mais importantes bacias hidrográficas do país. Tipicamente de Planalto, Bacia de São Francisco detém o quarto maior potencial hidrelétrico do país. O único grande rio perene a atravessar o sertão nordestino e desempenha um importante papel para o abastecimento de cidades, irrigação, lavouras, com maior destaque para os projetos de fruticultura irrigada, como manga, melancia, melão, uva, desenvolvidos nos municípios de Petrolina e Juazeiro, geração de energia e pesca. São Francisco recebe várias denominações: Rio da Unidade ou Integração Nacional, devido ao importante papel que desempenhou no Brasil colônia e império, ou seja, a integração das regiões Nordeste e Sudeste. Dos currais, o ciclo do gado desenvolveu-se nas suas margens, e o Rio Nilo brasileiro, em razão de sua semelhança com o Rio Nilo africano. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. O projeto de integração do Rio São Francisco corresponde a uma das maiores obras de política nacional de recursos hídricos, com o objetivo de garantir segurança hídrica para mais de 390 municípios do Nordeste Setentrional, que enfrenta sérios problemas com a seca. Beneficiará um total de 12 milhões de pessoas nos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, levando água para abastecimento e irrigação, o que vai amenizar os efeitos da seca e dinamizar diversas outras atividades. Assim, a iniciativa proporcionará emprego e renda e maior inclusão social às comunidades. A transposição é polêmica por decorrência dos possíveis impactos sobre as atividades ali existentes e sobre o próprio rio, além dos custos e mau uso da água. Rio do Paraná. O Rio Paraná é formado pelo encontro dos rios Grande e Paraíba, na altura do Triângulo Mineiro. Essa bacia ocupa um lugar relevante entre as bacias hidrográficas brasileiras, não apenas por ser a segunda maior em potencial hidrelétrico, mas também pelos grandes projetos hidroviários que são implantados nos seus principais rios. Ela é uma bacia tipicamente de Planalto. Além de abastecer com energia elétrica a principal região geoeconômica do país, o Centro-Sul, a Bacia do Paraná transformou-se com a implantação da hidrovia Tietê-Paraná na espinha dorsal do sistema de transporte do Mercosul. Essa importante hidrovia viabiliza, com a construção de esclusas de Três Irmãos, integra 5 estados brasileiros e aproxima o Brasil dos seus parceiros do Mercosul. A Bacia do Paraná abriga ainda o vasto reservatório de água subterrânea conhecida como Aquífero Guarani. Bacia do Paraguai. O Rio Paraguai nasce na Serra do Araporé, o Mato Grosso. A bacia, tipicamente de planície, portanto, apresenta um baixo potencial hidrelétrico. Os principais rios da bacia, porém, são importantes hidrovias. Atualmente, muitos rios da Bacia do Paraguai enfrentam um processo de assoreamento, resultante da erosão que ocorreu nas áreas agrícolas da região. O problema enfrentado é a contaminação com mercúrio usado nas áreas de garimpo, fertilizantes e agrotóxicos empregados na agricultura. Bacia do Uruguai. O rio Uruguai é formado pelo encontro dos rios Canoas e Pelotas, na divisa do Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Ele banha cerca de 2% do território brasileiro e integra também a Bacia Platina. Possui um pequeno trecho em Planalto que propicia a existência de um relativo potencial hidrelétrico e um trecho em planície, do qual corresponde ao trecho navegável entre São Borja e Uruguaiana. Bacias secundárias do Brasil.
Bacia secundária norte-nordeste, formada por rios temporários ou intermitentes localizados nos estados nordestinos, nas áreas dominadas pelo clima semiárido. Nos principais rios temporários são construídos açudes para represar a água da chuva, e em alguns casos tais açudes permitem perenizar os rios. A principal bacia constituída pelo Rio Paranaíba, onde se encontra a usina hidrelétrica de Castelo Branco ou Boa Esperança. Bacia secundária do leste é composta por um conjunto de pequenas bacias hidrográficas situadas no Sergipe até São Paulo. Destacam-se as bacias do Paraíba do Sul, eixo de ligação das duas principais regiões industriais do Brasil, Rio Doce, por onde passa a estrada de ferro Vitória-Minas, Jequitinhonha, na qual se localizam um dos maiores bolsões de pobreza do país. Bacia secundária Sudeste-Sul é formada por pequenas bacias encontradas entre o sul de São Paulo e Rio Grande do Sul. São destaque as bacias dos rios Itajaí, núcleo de colonização alemã, Guaíba, Banho Porto Alegre e Ribeira de Iguape, sul de São Paulo. No capítulo 6, vamos falar sobre regionalização brasileira. Região corresponde a um agrupamento de áreas com características semelhantes. Podemos dizer regionalização de bairros, cidades, estados e países. Por que regionalização? Além de servir para descentralizar a administração e assim planejar melhor as ações governamentais, a regionalização também facilita a reunião de informações e a realização de estudos sobre determinado território. Complexos regionais do Brasil. A estruturação das divisões regionais do Brasil está associada à concentração do poder político no nível federal e à política de industrialização e de integração econômica e territorial incluída no governo de Vargas, na década de 1930. No início do século XX, a economia brasileira era composta por vários núcleos de desenvolvimento regional, que apresentavam pouca integração entre si. Tal condição se origina no modelo exportador introduzido no Brasil pelos colonizadores portugueses. A chamada economia de arquipélago predominava nesse período núcleos de desenvolvimento econômicos poucos integrados, tendo como objetivo principal o mercado externo. Desse modo, havia o Nordeste açucareiro, o Sudeste cafeeiro, a Amazônia extrativista, formando as principais ilhas desse arquipélago. Regiões regionais no Brasil. No Brasil, devido à sua grande extensão, a regionalização assume um papel fundamental para atender ao planejamento governamental de integrar o país e alinhá-lo a um projeto de desenvolvimento econômico centrado na industrialização e comandado pelo governo federal. A primeira sugestão de divisão do território brasileiro em regiões foi proposta em 1913. Os critérios utilizados foram exclusivamente físicos, já que a natureza considerava imutável permitia uma regionalização mais duradoura. Além disso, tal divisão demonstrava uma grande preocupação em fortalecer a imagem do Brasil como uma nação. Entre as décadas de 1940 e 1990, novas divisões regionais foram elaboradas. Dentre elas destacam-se a de 1940, de 1970 e de 1988. A divisão regional de 1940. Para essa divisão regional, o IBGE levou em consideração, além dos elementos físicos, aspectos socioeconômicos. Quem eram as 5 regiões criadas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Este. A divisão regional de 1970. A divisão se estruturou no conceito de regiões homogêneas, caracterizadas pelo domínio dos aspectos naturais, sociais e econômicos, que possibilitavam diferenciá-las. Não existindo uma delimitação efetiva entre os elementos físicos e humanos, o IBGE optou por determinar
os limites políticos e administrativos. Desse modo, foram estabelecidos dois níveis hierárquicos: a microrregião, composta por municípios limítrofes, e a macrorregião. Agregam diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais. Divisão regional a partir de 1988. Com a Constituição de 1988, a divisão regional brasileira assumiu a configuração atual com 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Os territórios do Acre, Roraima e Amapá passaram a ser estados e o território de Fernando de Noronha deixou de existir, sendo incorporado ao estado de Pernambuco. O estado de Goiás foi dividido, dando origem ao estado de Tocantins, que por sua vez foi integrado à região Norte. Regiões geoeconômicas. A divisão em regiões geoeconômicas ou complexos regionais é uma proposta de estudo do espaço brasileiro com base em 3 grandes unidades territoriais: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, individualizadas segundo critérios geográficos, históricos e econômicos. Nessa proposta, os limites das regiões não coincidem com os dos estados, o que significa que o estado pode ter o seu território em mais de uma região. O geógrafo Pedro Pichas Geiser apresentou uma proposta de divisão de 1967, diferenciada da sugerida pelo IBGE. Nela, os complexos regionais não se limitam somente às fronteiras entre os estados. De modo geral, essa organização regional é muito útil para a geografia, pois oferece uma nova perspectiva de análise da história da produção do espaço nacional. Região geoeconômica do Centro-Sul é o principal destino de migrantes de diversos pontos do país e onde se encontra cerca de 70% de toda a população brasileira. Baseada na agricultura de exportação e principalmente na indústria, a região é responsável pela produção de maior PIB nacional. Abrange a região sul por inteiro, região sudeste, exceto o norte de Minas Gerais e os estados de Mato Grosso do Sul, e ainda parte do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e o sul de Tocantins. É a região mais dinâmica do ponto de vista econômico, onde São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as cidades de maior destaque. Região geoeconômica do Nordeste. Com uma área de aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados, é a segunda maior do país em população e historicamente mais antiga do Brasil. Inclui todo o Nordeste da divisão oficial, com exceção o oeste do Maranhão, e o norte de Minas Gerais, onde se localiza o Vale do Jequitinhonha. É também a região com as mais graves taxas sociais, elevados índices de mortalidade infantil, analfabetismo, fome e subnutrição. Assim como acontece em grandes partes do território brasileiro, a população nordestina é mal distribuída. Essa região possui muitas riquezas históricas, naturais e culturais, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto no que se refere a costumes e tradições. Região geoeconômica da Amazônia. É a maior extensão entre as três. Tem aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a quase 60% do território brasileiro e compreendem todos os estados da região norte, com exceção do extremo sul de Tocantins, o oeste do Maranhão e praticamente todo o Mato Grosso. Apesar de sua dimensão, possui o menor número de habitantes do país, e em muitos pontos da região acontecem os chamados vazios demográficos. A maioria da população está localizada nas duas principais capitais do complexo, Manaus e Belém. Na economia predominam o extrativismo animal, vegetal e mineral, destacando-se também o polo petroquímico da Petrobras e a Zona Franca de Manaus, que fabrica a maior parte dos produtos eletrônicos brasileiros. Nova divisão regional do Brasil, proposta pelo geógrafo Milton Santos.
A proposta de divisão regional elaborada pelo professor Milton Santos, junto com Maria Laura Silveira, baseia-se na difusão do meio técnico científico e informacional, no qual são identificados 4 Brasis: a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada, Sul e Sudeste. Ela expõe a capacidade interna de cada região em inserir no espaço elementos técnicos que tendem a se renovar com os novos conteúdos e as lógicas impostas pela globalização. A Amazônia inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, e destaca-se pela baixa densidade demográfica e técnica. Trata-se de uma região onde a infraestrutura informacional aparece como formas externas, representadas, por exemplo, por satélites, radares do CIVAM. Os grandes e modernos projetos aparecem como enclaves. A região é conhecida sobretudo por suas características físicas e vivenciou profundas modificações nos últimos anos devido ao processo de ocupação e integração promovido por grandes projetos governamentais, como a construção de rodovias hidrelétricas, a criação da Sudam e da Zona Franca de Manaus. Por um lado, a ocupação promoveu maior dinamismo econômico e populacional, de outro, aprofundou os impactos ambientais, os conflitos sociais na região. O Nordeste abrange, basicamente, os mesmos estados da região Nordeste da Divisão Regional Oficial do IBGE. Foi a primeira região a ser ocupada e carrega as heranças do povoamento antigo. O meio técnico se desenvolveu de forma pontual e pouco densa, em que a infraestrutura e as redes informacionais ocorrem de modo descontínuo. O Centro-Oeste é constituído pelos estados da divisão do IBGE mais o Tocantins. Trata-se de uma área de ocupação periférica associada, subordinada aos comandos da região central. Destaca-se o desenvolvimento da agropecuária moderna e do desenvolvimento agroindustrial. Região concentrada é composta pelos mesmos estados das macro-regiões Sul e Sudeste, seguindo a divisão do IBGE. Caracteriza-se pela maior densidade do meio técnico, permitindo a maior intensidade nos fluxos de mercadorias, capitais e informações. Tem como área principal São Paulo, maior metrópole do país, e desempenho de diversas funções inerentes à cidade global e reforça o comando sobre o território nacional. O processo de desconcentração industrial ainda é muito concentrado no Sudeste, reflete o nome dado à região, a melhor base técnica da região. Estado de Tordesilhas. No contexto histórico, as fronteiras brasileiras foram forjadas na base da expansão dos ciclos econômicos, além das entradas e bandeiras. As atividades da pecuária foi essencial para definir o alargamento dos espaços dos interiores do Brasil. O Tratado de Tordesilhas, 1494, foi aos poucos sendo desestruturado pela penetração portuguesa ao interior do Brasil, assim mais ao sul do país. Com o fim do tratado, a ideia de regionalização valoriza as áreas pouco ocupadas, especialmente nas fronteiras com os países da América do Sul. A administração deve, por isso, valorizar os níveis de ocupação das fronteiras que denotam uma organização política mais efetiva e eficaz e uma estrutura de nação integrada em todos os seus pontos geográficos. Desde o governo de Dom João VI, a partir de 1808 até o atual, o objetivo de manter uma unidade nacional é o maior desafio. A regionalização é importante para o estudo de diferentes problemas do espaço brasileiro e se apresenta como um elemento facilitador para a busca das soluções necessárias. Concentração regional. A região sudeste do Brasil sempre foi uma referência para o maior nível de desenvolvimento socioeconômico do país. O processo de concentração industrial e urbana se acelerou nas décadas de 1960, 70 e 80.
De outro modo, as mudanças regionais se acentuaram em 1969 e 1988, devido às transformações estruturais que o país sofreu nos períodos, especialmente durante os governos militares responsáveis pela criação de novas regiões metropolitanas do Brasil. A grande concentração nos grandes centros urbanos nacionais, associadas à falta de planejamento, trouxe muitas diferenças sociais, como a favelização, prostituição, marginalização, periferização, o reflexo do acentuado êxodo rural. Nos anos de 1990 e o início dos anos 2000, a descentralização urbana e industrial foi estimulada pelos governos, com centros de pesquisas universitárias e apoio à política público-privada, de investir em centros tecnológicos para valorizar a produção da terceira revolução industrial. Um aspecto positivo da regionalização com descentralização urbana e industrial foi o surgimento das regiões geoeconômicas do Brasil, destacando-se a Grande Centro-Sul e a Grande Amazônia e o Grande Nordeste. E é isso, povo. Dúvidas, façam comentários e até o próximo vídeo.